Então, vamos todos nos aquietando, vamos nos desligar de tudo que nos aconteceu durante o dia. Respirando tranquila e calmamente. Respirações calmas, tranquilas, harmoniosas. Quando soltarem o ar, sintam que estão soltando toda a tensão, todas as preocupações, larguem, soltem. Junto com o ar, soltem tudo isso. E assim a harmonia vai se estabelecendo em todo o nosso ser. Vamos assim nos equilibrando, nos harmonizando. Vão mapeando o seu corpo, escaneando todos os seus músculos, percebendo se vocês estão relaxados, tranquilos. É importante a conexão com o nosso corpo, para podermos perceber quando estamos tensos, quando estamos relaxados. E vamos entrar em sintonia com o nosso mentor particular, o nosso anjo guardião, pedindo a ele que nos ajude a nos manter muito presentes e conscientes. Vamos cumprimentar toda a equipe espiritual que nos dá sustentação. Itaporã, nosso dirigente, os mentores especializados em meditação que vêm especialmente para nos ajudar. E todos aqueles que aqui vêm, com tanto carinho, com tanto amor no coração, com tanta boa vontade. E assim vamos todos unidos, harmonizados, equilibrados. Vamos pedir a presença de Jesus, o nosso Divino Mestre, pedindo a Ele que nos ajude a penetrar nos ensinamentos que serão dados hoje, que envolva a Yara, que vai nos trazer tantos conhecimentos maravilhosos, que ela esteja muito inspirada. E vamos pedir ao nosso Divino Mestre que abençoe os nossos esforços e que esteja junto de nós. Que assim seja. Vamos respirando calmamente, voltando. Muito gostoso estar com vocês. O pessoal vai chegando aos pouquinhos, né? A Rosângela também, a Hilda, a Irani. E hoje nós vamos ter uma aula muito especial, como eu falei semana passada, e vai ser justamente sobre esse livro maravilhoso, A Ciência da Meditação, que a Yara já leu nem sei quantas vezes, né, Yara? E ela vai nos passar um pouco do conteúdo dessa obra maravilhosa, aquilo que vai nos ajudar a entender um pouco mais como a meditação funciona. A Yara
é psicóloga, meditadora já de longa data. Então, é com você, Yara. Tá bom, obrigada, viu, Sheila? Boa noite, amigos. Um prazer muito grande estar aqui dando esse conteúdo, ministrando esse conteúdo. Eu fui muito beneficiada por esse curso de meditação em 2015, então eu faço questão de retornar, podendo contribuir um pouquinho que seja para motivar vocês, para incentivar, né, a continuar praticando, que não é fácil. Se fosse fácil, a gente faria, a gente nem precisaria de curso, né? Não está na nossa cultura a prática da presença, né? Então, a gente tem um monte de obstáculos, mas o intuito dessa aula é justamente mostrar para vocês que a perseverança leva a resultados de uma forma bem concreta. Eu, apesar de ser psicóloga, eu tenho dificuldade de me relacionar com ideias muito abstratas assim, olha, tem resultado, tá bom, mas qual é a evidência de que a gente tem um resultado, por exemplo? Então, eu praticava e só saía com dor de cabeça da meditação. Então, é muito natural que a gente, quando comece, tenha muitas dificuldades e tudo. Mas eu fiquei muito motivada quando eu descobri que as mudanças cerebrais que a meditação provoca, né, aquilo que é o ganho da meditação, que a gente sabe, né, de aumento de bem-estar, presença, tranquilidade, saúde, etc., é rastreável. É, é, é mensurável em termos funcionais no cérebro. Então, esse livro foi um achado, né, quando ele saiu, a gente leu, né, na mesma época, e então eu vou compartilhar algumas coisas do que eu entendi, né, desse livro e de outras também, outras fontes bibliográficas, no intuito de que vocês compreendam que o esforço não é em vão, só que ele precisa existir. Eu acho que já é um passo muito importante vir aqui assistir a aula. E agora a gente precisa de um esforço para praticar diariamente, porque esse esforço será recompensado. Então, eu vou fazer duas coisas, três providências aqui. Eu vou compartilhar a minha apresentação, que depois eu vou mandar para a Sheila, então, vocês fiquem tranquilos, vocês vão ter esse PowerPoint, e eu vou me marcar também, que é para eu não sumir enquanto alguém abrir o microfone. E aí, Maria Ângela, por gentileza, quem tiver dúvida, pode fazer pergunta no chat, e a Maria Ângela vai triando, né, as Tá, pode perguntas, deixar. e eventualmente pode me interromper, tá? Tá, pode deixar. Então, eu vou compartilhar. E começar me apresentando, eu sou psicóloga de formação, sou psicoterapeuta, sou mestre e doutora em psicologia, minha formação toda foi no Instituto de Psicologia da USP, acho que é por isso também que eu gosto muito de evidências, né, assim, de que as coisas sejam, acho que eu sou assim da tradição de São Tomé, vamos dizer assim, né? E também sou trabalhadora da Casa do Caminho, eu trabalho na biblioteca da Casa do Caminho. Então, aguardo a visita de vocês lá na biblioteca, caso vocês não conheçam, é um espaço muito gostoso, maravilhoso, tem, nossa, um acervo de quase 7.000 livros, então estamos aguardando a visita de vocês. A referência que eu usei para essa aula é a ciência da meditação, que vocês já viram, né, em outras aulas, do Daniel Goleman, que é o pai desse conceito que é a inteligência emocional, que ficou muito popular no mundo, e o Davidson, que é esse camarada aqui, e aqui algumas fotos, né, os monges budistas foram uma fonte bem importante de pesquisa, até tem algumas passagens que ficaram anedotárias, como quando eles começaram a fazer as medições cerebrais nos monges, os aparelhos não tinham ranking para eles, porque eles ultrapassavam tanto, né,
os scores que eles não tinham como quantificar, né? O cérebro deles era muito diferente do cérebro ocidental. Então, porque são pessoas que praticam meditação desde criança, muitas vezes, ou tem uma vida, né, de práticas que está muito além, né, do que a gente que vive no Ocidente, tem uma vida de trabalho, né, e rotinas muito complexas e diferentes das deles. Mesmo assim, a gente consegue ter benefícios. Mas eu gosto de pensar que se um ser humano conseguiu, eu consigo também, porque a gente é da mesma espécie. O psicanalista, psiquiatra Carl Gustav Jung, uma vez falou, né, se a humanidade foi capaz de produzir Jesus e de produzir Hitler, a gente tem potencial para as duas coisas. Então, a gente tem que escolher, né, qual potencial a gente vai usar, né, que forças a gente vai potencializar dentro da gente. Eu tenho também algumas referências complementares que eu recomendo muito. Aqui, Neuropsicologia e o Erro de Descartes, do Damasio, eles já são livros um pouco mais técnicos, principalmente o Neuropsicologia. Esses dois, embora sejam livros bastante profundos, principalmente o Corpo Guarda as Marcas, mas eles já foram escritos por um público não técnico, então tem uma escrita fácil, como a Ciência da Meditação, é um livro de ciência, mas escrito para a comunidade em geral, então é bem legal, bem gostoso de ler, embora sejam leituras assim, densas, né, porque vão falar de coisas mais pesadas, e eu vou citá-los ao longo da minha aula. Eu recomendo bastante a leitura deles, mas eles não tratam de meditação, tá, gente? Nenhum dos dois fala de meditação. Bom, nós vamos nos focar em duas âncoras e os resultados das pesquisas sobre essas duas âncoras. A respiração, que é a âncora mais básica da meditação, é por onde é a âncora de entrada, né? Por onde todo mundo começa a meditar, focando na respiração. E também numa outra âncora menos conhecida, que é da bondade amorosa, tá? E aí nós vamos fazer uma prática, mesmo que seja por um tempinho curto, mas nós vamos fazer uma prática que a Sheila vai conduzir de bondade amorosa, tá? Um pouquinho de evolução, acho que vocês já tiveram outras aulas, eu não vou me estender, mas acho que vocês sabem, né, da capacidade plástica do cérebro, a gente aprende desde o momento que a gente nasce. Talvez a gente aprenda já no útero materno, né? Aliás, acho que é isso mesmo, né? A gente aprende no útero materno, tem vários comportamentos do feto que são preparo para a vida quando ele de fato nascer. E a gente aprende para o bem e para o mal. Não dá para a gente dizer assim, nossa, que algumas pessoas falam, é que ele fulano é um imprestável, ele não aprendeu nada, olha só, cheio de vícios, cheio de maus comportamentos, mas aquilo é um aprendizado também, viu? E aquilo ele aprendeu, né, ele modelou o cérebro dele para um caminho que não é construtivo, mas aquilo é aprendizado também. Então, a gente está aprendendo até a hora que a gente morre, até a hora que a gente desencarna. E a gente vai se guiando por dois princípios básicos. Nosso cérebro é guiado por evitar, fugir de perigos e ameaças e ir em busca de prazer. Isso vai ficando cada vez mais complexo, tanto é que o que se espera é que o indivíduo adulto consiga, inclusive, fazer renúncias de um prazer imediato em nome de uma satisfação de longo prazo. Então, eu vou renunciar aqui a sei lá, comer um prato de lasanha, porque eu sei que isso vai me fazer mal. Vai fazer mal para o meu corpo, vai fazer mal para a minha autoestima, porque eu quero emagrecer. Então, eu aprendo a renunciar um prazer que, né, é mais primitivo, por um prazer sublimado. Então, esses dois drives vão nos guiando sempre, né, só que de forma cada vez mais complexa. E os cientistas gostam de dividir o cérebro, né? Então, tem várias formas de dividir o cérebro.
de verdade, né, é um órgão ainda bastante misterioso e talvez algum dia descubram que tudo está conectado com tudo, né? Mas, por enquanto, para o nosso nível evolutivo, a gente precisa dessas divisões para poder entender melhor, né? Para a gente poder acessar a grandiosidade divina do nosso corpo, né? Do nosso cérebro, do encéfalo, enfim. Então, essa divisão do cérebro trino, desse cientista, né, do MacLean, pegou, né? Ela fez sentido e ela é bem interessante para a gente pensar. Então, ele divide o cérebro em 3 sistemas, aqui o marrom, tronco encefálico, cerebelo, reptiliano, é o cérebro instintivo, né? Aquele que nos regula no nível de fome, de sede, nos reflexos. Esse nível, ele sempre vai falar mais alto quando ele estiver ameaçado. Tanto é que você confina pessoas sem comida, qualquer coisa assim, vê que por mais civilizada que seja a pessoa, ela regride a um nível animal de sobrevivência básica, né? Então, esse é o nível reptiliano. A gente tem um segundo nível, que é o límbico. Também não é uma divisão totalmente aceita, que no Damásio, às vezes ele é meio assim, mas eu acho que funciona para a gente entender várias coisas ligadas a emoções e também a função da meditação para acalmar esse sistema. Então, o sistema límbico é uma reunião, né, de vários circuitos, estruturas, e é conhecido como cérebro mamífero, porque os animais que vivem em grupo e cuidam das crias já possuem sistema límbico. Um réptil não possui sistema límbico. E ele só começa a se desenvolver depois que a gente nasce, e ele é a sede das emoções, monitor do perigo, o juiz daquilo que é prazeroso, assustador, árbitro do que é ou não importante para a nossa sobrevivência. Então, digamos que é o nível emocional do nosso cérebro, né? Muitas coisas ficam enroscadas e depois a pessoa vai para a terapia, por exemplo, porque são coisas ali que estão mal resolvidas no nível desse sistema límbico, tá bom? E o último, que é o lobo frontal, principalmente, né? Mas é o neocórtex, que é uma camada de celular, uma camada com várias células, ele não é uniforme, não tem o mesmo número de células e nem o mesmo tipo de células pelo cérebro, mas ele é o tecido mais evoluído, ele é a última camada de evolução do cérebro, também é conhecido como cérebro racional e, obviamente, é o que nos torna únicos na natureza. Então, por mais que a minha cachorra seja inteligente, e às vezes parece que falta falar, parece que entende o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, ela não tem a capacidade de, aparentemente, né, pensamento abstrato, simbolização, planejamento, um planejamento mais complexo, uso de lógica hipotética dedutiva, né, antever numa cadeia maior, mais complexa, né, antever fatos, e também não é capaz da consciência de si, não é capaz da consciência da morte. Então, é o cérebro racional que nos traz esse nível de consciência, né? E também descobriram, tudo na ciência são descobertas parciais, né? Pode ser que depois eles vão descobrir outras conexões, outras relações, mas é onde ficam neurônios espelho. É muito interessante, eu não vou me alongar nisso, né? Mas neurônios espelho são aqueles neurônios que nos ajudam a desenvolver empatia, né? Os mecanismos de identificação com o outro, sentir o que o outro sente, é super legal. Dentro do sistema límbico, a gente tem duas estruturinhas muito importantes quando se trata de meditação e resultados de meditação, tá? Inclusive para o nosso bem-estar. Uma é o núcleo accumbens, que
fica lá, né, no sistema límbico, e ele é um dos principais circuitos, rede, assim, ligado ao circuito de recompensa do cérebro. Essa é outra divisão que fizeram, né, uma série de neurônios que se ligam, formando um circuito que é responsável pela nossa sensação de bem-estar, de prazer, quando a gente recebe uma gratificação. E, claro, a gente sabe que tudo que tem uma recompensa rápida, né, que dá prazer rápido, muito, e com pouco esforço, tem potencial para vício, certo? Né? Então, tudo que é gostoso é bom, é importante para a natureza, para a nossa sobrevivência. Por exemplo, aqui, né, a gente tem uma criança, olha que bocão que ele abre para comer melancia. Então, se às vezes já é difícil a gente alimentar uma criança com toda essa bagagem biológica que a criança tem, imagina se não tivesse isso. Se a gente não tivesse prazer em mamar, prazer em comer, prazer em ser tocado, né? O ser humano precisa do toque. Olha o que aconteceu com a gente durante a pandemia, né? Que a gente ficou sem se ver, sem se tocar, sem se abraçar. Então, essas recompensas são muito energizantes e elas disparam um desenvolvimento, né? Elas são muito importantes. Mas o que acontece é que também esse circuito, quando ele descompensa, é lá que se instalam os vícios. Então, tudo que é gostoso pode viciar, principalmente se reunir aquelas características, né? E aí eu peguei alguns dados desse livro, que é o Nação Dopamina, que é muito assustador, né? Então, aqui a pessoa viciada em celular, o menino viciado em jogo, eu já tive contato com gente que ficou virando noite porque não conseguia parar de jogar videogame, aqueles videogames que são multiplayers online, a pessoa não conseguia parar de jogar, mais de uma pessoa assim, nessa situação. E vocês podem reparar que hoje em dia a gente tem uma série de produtos que reforçam o nosso apego ao prazer. E induzem mesmo o vício, né? A gente tem celular, a gente tem programas, séries, né? É muito fácil você maratonar uma série, porque dependendo de como ela é feita, ela é justamente produzida lá com não sei quantos episódios, né? O ponto de tensão, né? Um conflito não resolvido que vai para o outro episódio, e daí um conflito maior que só se resolve no final, tipo novela. Só que a novela, as pessoas ficavam viciadas, mas o comando da novela estava na emissora, era aquele dia, aquele horário, não tinha reprise, não tinha como ficar adiantando o capítulo. Hoje você tem esse poder na mão, mas a gente tem maturidade para ter esse poder na mão, a gente precisa desenvolver, né, essa maturidade. E a produção cultural hoje tem sido tão ostensiva na produção de comportamentos viciantes que esse historiador chamado David Courtwright cunhou essa expressão capitalismo límbico. E justamente são as produções, são os produtos que são lançados, gamificados, por exemplo, né, produtos que visam mesmo que a gente fique no engajamento, como eles falam, né, num engajamento assim totalizante, né? Então, eu trouxe uns dados que a Annie Lemke escreve no livro dela, né, no Nação Dopamina. Olha só, quando a gente fala de prazer, a gente está falando de um neurotransmissor que é um dos mais importantes, não é o único, mas é a dopamina. A gente tem um nível basal de dopamina e a gente tem algumas coisas que aumentam a produção basal de dopamina, né? Então, quando você come aquele chocolatinho, né? Aquela coisa gostosa, né? Para te dar um up, e dá mesmo, e não é só por causa da cafeína, você tem 55% a mais na liberação da dopamina basal.
O sexo tem 100%. Por isso que tem gente que é viciada em sexo, viciada em pornografia. Isso aí é uma epidemia, viu, gente? Aqui não tem se falado nisso. A nicotina, né, o cigarrinho, liberação basal de dopamina, 150%. Cocaína, 225%. E anfetamina, 1000%. Então, tem uma epidemia nos Estados Unidos de consumo de metanfetamina. E ela fala, um cachimbo de metanfetamina equivale a 10 orgasmos, né? Porque 100% vezes 10. Então, o que a psiquiatra fala? Que quando você tem uma explosão, né, de produção de dopamina no cérebro, o nosso organismo, que funciona por meio da homeostase, ou seja, nosso organismo sempre visa o equilíbrio. É uma lei, né, da nossa biologia, é uma lei da natureza, a homeostase. Então, quando você tem alguma coisa que libera uma carga muito alta de dopamina, o nosso organismo vai fazer o quê? Não vai produzir dopamina, porque ele tende à homeostase. E é a famosa bad do dia seguinte, aquela depressão, aquele vazio, né? Quando uma pessoa fala que não tá num vazio existencial, tá no tédio e tá consumindo substâncias, né? Tá buscando prazer assim desse jeito, que é uma resposta, uma contra-resposta orgânica, que depois de uma explosão de prazer desse nível, você vai ficar esvaziado, vai ficar aquela coisa desagradável, entediante, dura, difícil, sombria. E a Anne lembra que fala que nós, por isso, né, como nós hoje temos um estímulo dopaminérgico como nunca tivemos na nossa cultura, as pessoas estão perdendo a capacidade de obter prazer das recompensas simples e cotidianas. E pensa a busca que hoje as pessoas estão tendo por meditação para talvez reaprender a ser pleno, a se preencher, a se sentir bem com as recompensas simples e cotidianas, né? O que é presença, se não a leveza, né? A plenitude da presença pura, não é? Então, veja a importância que a gente vê, que às vezes não está explícita, mas ela está ali, né? Da prática contemplativa. E não só daqueles 15 minutos de que você vai sentar e vai meditar, mas de você estender isso para a tua vida, né? Como um modo de viver, né, Sheila? Como um paradigma de vida, né? Você ter ali uma noção de que é gostoso sentir o vento no rosto, é gostoso observar as árvores renascendo na primavera, é gostoso agradecer pelo sol que está brilhando ou pela chuva que caiu aquela tempestade, puxa, você vai ficar pensando, nossa, mas que trânsito, nossa, ou você pode também se ligar àquela aragem fresca, né, que vem, né, da cidade que foi lavada. Não significa você ser assim uma pessoa iludida, né, que não vê o lado ruim das coisas, mas de você reconquistar a capacidade ou desenvolver a capacidade de ter prazer das recompensas simples e cotidianas. Analisa bem esse ponto, porque realmente nossa sociedade está doente com esse excesso de estímulos, esse excesso de produção dopaminérgica de tudo, tanto é que o subtítulo do livro, que é maravilhoso, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes, e o que podemos fazer para mudar. Essa foi uma parte que eu achei importante de fazer. A gente tem uma outra estrutura que eu mostrei, né? Agora mudando um pouquinho de assunto, vamos para a amígdala, que a amígdala não é a amígdala da garganta, é que a amígdala em grego é amêndoa. Então, são duas amêndoas que a gente tem na altura das têmporas, mas um pouquinho mais para dentro, né?
e ela é uma danada, né? As amígdalas cerebrais são danadas porque elas são muito demandadas, elas trabalham muito pela nossa sobrevivência, identificando perigos, certo? Lembra que uma das coisas importantes, a gente tem que sobreviver. Então, a gente precisa identificar perigos e preparar o corpo. Se eu enxergo um perigo, então ali se dispara uma reação involuntária de lutar, fugir ou congelar diante do perigo, mas principalmente lutar e fugir, tá? Então, como nós somos animais também, né? O perigo que ronda é a gente ser devorado por um predador. Mas nós somos sociais e civilizados, dificilmente a gente vai encontrar uma onça pintada, né? Um tigre, alguma coisa nos espreitando para nos devorar aqui em São Paulo. Mas a gente tem outros predadores, outros estressores que atuam nesse mesmo nível, que nos eliciam respostas de luta ou fuga, tá? A gente tem, por exemplo, estresse no trabalho, né? O gestor, os coleguinhas, fornecedores, clientes, né? Uma lista, um e-mail que não acaba, né? Aquela coisa assim que sufoca, e esse é um estressor bem importante para nós, no trabalho. O outro estressor é a violência urbana. Então, perigo de realmente, né, de ser abordado, de ser vítima de uma violência, são exemplos. E tem um outro estressor que são os traumas. Claro que a violência urbana gera um trauma, mas existem os traumas que vêm da infância, traumas de adolescência, e por isso que quem tem interesse sobre esse assunto pode ler O Corpo Guarda as Marcas, que eu recomendei lá no começo, e ele fala dos dados americanos, que eu acho que é um dos países mais organizados em termos de saúde pública, pelo menos é bem mais organizado que o Brasil. E aqui ele fala de uma epidemia de trauma, epidemia de abuso sexual na infância, que leva a situações autodestrutivas, de abuso de álcool, de drogas pesadas, de violência. Então, você tem inúmeras situações traumáticas que podem não ter sido, na vida adulta, um assalto, mas podem ter sido microtraumas, ou o que ele chama de traumas de desenvolvimento, que vão acionar gatilhos de ansiedade. Então, possivelmente, as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, que ficam engatilhadas, que ficam ativadas, né? Tem alguma coisa engatilha lá, a pessoa já, fica tensa, fica com a respiração curta, fica com sudorese, né? Fica com a boca seca, mas isso diariamente, não é uma situação. Em um nível diário que a pessoa precisa procurar um psiquiatra e se medicar, porque ela não está conseguindo lidar, viver com aquilo. Então, muitas vezes isso tem uma origem traumática que pode ter ficado inconsciente, tá? Então, o trauma é uma coisa que ativa demais a amígdala, ela ativa demais o sistema límbico. E quando você está falando de ativações no sistema límbico, nem sempre a pessoa vai responder pelo cérebro racional. Então, no cérebro racional, você diz, fulano, calma, parece até que o seu chefe é uma onça que vai te devorar. Mas o cérebro racional pode entender que não, eu sei que meu chefe não vai me matar, porque, né, seria absurdo. Mas emocionalmente, em nível de sistema límbico, a resposta fisiológica é de que o chefe é uma onça que vai me devorar sim, né? O medo de perder o emprego corresponde ao medo da onça que vai devorar. Só que as pessoas lidam com isso de formas diferentes, e quem é mais traumatizado, né? Quem foi exposto a situações mais complicadas em infância e adolescência, pode ter uma resposta ansiosa mais importante e que não desativa com discurso, né? E a meditação ajuda, e eu vou mostrar depois para vocês como.
É importante falar do sequestro amidalar, porque quando a situação está muito crítica, o que a amígdala faz? Ela é esperta, ela quer a nossa sobrevivência. Então, amiga, você precisa correr, você precisa fugir desse predador. Uma vez eu estava voltando para casa e era na pandemia e eu não fui de carro, né? Era a pé, era aqui pertinho. E eu vi duas pessoas suspeitas na minha calçada. Eu fui andando, de repente, sabe, muito suspeito mesmo, né? As pessoas pareciam que estavam disfarçando, olhando para o celular. E aí, eu peguei e saí correndo. Mas eu saí correndo assim, eu não pensei mais nada, assim, sabe? Aquilo ali é um pequeno, né, sequestro amidalar para me garantir a sobrevivência. Então, a gente pode ter situações em que a gente fica sequestrado, mas o perigo é imaginário, ou é uma ativação traumática, porque uma pessoa que sofreu um trauma, se ela vivencia um gatilho, ela pode ter uma experiência como se o trauma tivesse acontecendo exatamente naquele momento. E ele fala lá de traumatizados de guerra, né, pessoas que sobreviveram a catástrofes e que elas ficam, né, ou mesmo pessoas que foram violentadas, né, sofreram violência na infância, na adolescência. Então, acontece isso. E depois eu vou retomar. Eu vou para uma terceira. Se eu estou falando muito rápido, vocês me falam aqui, me dão um toque. O terceiro ponto que eu queria explanar é sobre o sistema de modo padrão, né, o default. É uma também, né, um circuitozinho que descobriram, que pode ser que até, aliás, o que pensavam sobre ele já mudou um pouquinho, mas ele, até o momento, ao que se sabe, é a base neurológica do eu. E é interessante que não tenham descoberto um único lugar onde está o nosso eu, ele está espalhado, né? É bonito de pensar, né, que o nosso eu é constituído por vários pedacinhos. E a gente tem uma tendência de ficar no piloto automático. Quando você não está focado em nada, no seu piloto automático, você fica pensando em você mesmo. Podem reparar que às vezes você está escutando uma música, você está se vendo na música, né? Você está devaneando, geralmente alguma coisa ligada a você. E esse piloto automático significa que o cérebro não para quando a gente não está fazendo nada. Não há um estado de repouso, não fazer nada. Pode ser um estado de repouso quando a gente medita, porque daí nossa atenção está completamente focalizada numa âncora. Aí a gente consegue silenciar. E é bem bonito na internet tem eu sempre confundo tomografia com ressonância, mas é PET, né? É a tomografia. Então, a tomografia de uma pessoa meditando, antes de meditar, um monte de luz acesa nos hemisférios cerebrais. E ela meditando fica escura e só alguns pontos iluminados. Mas não é o que acontece quando a gente está devaneando. O cérebro está gastando energia quando a gente está devaneando, e isso não é agradável, não é agradável. Tem gente até que troca, né, a vida real pelo devaneio, isso é até patológico. E por isso, né, uma conclusão de uma pesquisa feita com pessoas sobre essa atividade do modo do Defoe, essa, de que uma mente que divaga é uma mente infeliz. Então, ficar brisando, ficar lá só pensando e tal, na verdade, é um consumo de energia, mas é um consumo ruim, um consumo que não descansa, né? A Sheila aqui costuma falar, né? Você quer descansar, vai meditar, né? Às vezes você só ficar sem fazer nada ou até tirar uma soneca, às vezes a soneca descansa bastante, mas não necessariamente. Às vezes uns 15, 20 minutos de meditação você consegue ficar muito mais relaxado do que se você ficar só
pensando em nada, ou mexendo no celular, assim, que a mente fica meio dispersa, né? Então, esse é o sistema de modo padrão, modo default. Tem alguma pergunta até agora, Maria Ângela? Então, não? Não, não, nada até agora. Tá bom. Então, a pegajosidade do eu é essa história, né, do eu que fica nesse modo default e fica aparecendo em tudo, né? E a pegajosidade é um termo que as tradições meditativas usam, né? Eles usam no livro, lá na Ciência da Meditação, deixa eu só tirar aqui. Então, as tradições meditativas, dizem os autores, partilham de um objetivo comum, que é se libertar desse sentimento de posse constante, o caráter pegajoso de nossos pensamentos, emoções e impulsos, é a gente ficar grudado e muito imerso numa coisa, né? E como isso consome energia, vocês sabem, a gente sabe disso, né? Às vezes a gente quer parar de pensar e não consegue, sabe que aquilo não está fazendo bem e não consegue parar. Ou, quando você começa uma prática meditativa, é que você consegue perceber o quanto a tua mente era, assim, tóxica até, né? Assim, agitada, assim, essa pegajosidade toda consumindo energia, te deixando cansado, né? Uma fonte de cansaço muito grande. E eles falam que é importante o meditador, né, quando ele se dá conta de que pensamentos, sentimentos e impulsos são eventos mentais, insubstanciais e passageiros. Porém, é o que eu estou falando para vocês, a gente pode entender isso com o cérebro racional, mas a gente só vai entender isso de fato com o cérebro emocional, com a prática meditativa. Então, você está assistindo essa aula, tá? Beleza, você já entendeu isso racionalmente. Mas para você vivenciar isso, você saber de verdade o que é que isso significa, você precisa praticar, porque é no nível do sistema límbico que você vai entender na prática o que que seus sentimentos e impulsos sejam insubstanciais e passageiros. É uma coisa que eu aprendi no curso de meditação, a Sheila, que a gente não é a nossa mente. Porque na psicologia, a gente é a nossa mente. E a Sheila falava, mas a nossa mente é como se fosse um órgão do corpo. E ela está cheia de fajutações. Estou pegando uma água aqui. Ela está cheia de fajutações, de ilusões. E quando você medita, você consegue uma distância. E você consegue entender que aquilo que a sua mente está produzindo não é você. E é uma coisa que você pode entender racionalmente, mas é muito... O importante é a gente praticar para poder entender emocionalmente mesmo, né? Na prática límbica. Deixa eu trocar aqui. Então, eu gosto muito dessa passagem do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele pede para as pessoas não se desapegarem. Eu interpreto assim, né? Se desapega. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. O que é ansiedade, se não você ficar antecipando todos os problemas que vão acontecer, que podem acontecer, e tem uma chance mínima de acontecer, e você está lá, né? Produzindo pensamento, produzindo estresse, produzindo preocupação, porque você não consegue se desligar, né? Então, eles dizem, né, que algumas pessoas têm a habilidade de calar a amígdala cerebral e de desapegar do eu e das paixões. Quer dizer, de você deixar as preocupações de amanhã no amanhã, e no hoje você viver as preocupações do hoje, não é? E essas pessoas
obviamente, têm mais energia. Por quê? Porque é um consumo muito grande de energia alimentar a pegajosidade do eu e das emoções, das gratificações, dos vícios e tudo mais. As pessoas têm mais humor, têm mais leveza, elas experimentam júbilo e leveza pelo simples fato de existir. Então, é o que eu digo, gente. A gente pode não estar nesse nível, mas se alguém conseguiu, a gente precisa tentar, não é? Bem, então eu estou falando tanto disso porque eu quero falar para vocês dos resultados que foram encontrados e que eles relatam no livro. Então, eles falam de... Peraí que eu... os circuitos cerebrais que cuidam do apego e da aversão ficam menores, né? Ou seja, menor significa que essa rede, né, essas sinapses, elas vão caindo em desuso. Então, a gente usa menos, então elas vão ficando mais magrinhas, mais definhadinhas. Quando a gente usa muito algumas sinapses, elas são grandes avenidas. Agora, a gente vai mudando, né, o desenho da funcional do nosso cérebro conforme a gente vai praticar algumas coisas. Então, as pessoas conseguem, aquilo que eu falei antes, prazer com as coisas simples, gratificação com menos apego, e também, olha, gratificou e tchau, eu posso deixar embora. Não preciso ficar com medo, e que aquela gratificação vai me gerar estresse porque vai terminar, porque vai acabar. Isso aqui é fantástico. Real redução de respostas ansiosas e real redução de sequestro amidalar. Tem uma diminuição do tamanho das amígdalas. Tem menor reatividade ao estresse e à dor por causa da mudança na circuitaria, por causa do tamanho da amígdala que diminui. Maior rapidez na recuperação ao estresse e à dor, porque você tem menos apego. É bem legal no capítulo, quando eles falam, né, da relação da dor com os circuitos de apego. Quando você consegue separar a dor de você. E metaconsciência. Metaconsciência é uma coisa muito importante para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução e para a gente poder ter essa distância, né, a respeito das coisas, que é você poder acompanhar a sua própria consciência. Então, você entra num cinema para assistir um filme, você sabe que você está no cinema assistindo um filme. É questão de segundos, você começa o filme, você já está dentro da história. Metaconsciência é quando você sabe que você está assistindo o filme. E metaconsciência é muito importante, porque lógico que a gente se emaranha com os nossos pensamentos, mas quando a gente consegue sair deles, enxergar, aquilo é meu, mas não sou eu, é muito importante. Então, isso é metaconsciência. Aí a metaconsciência aumenta com a âncora da respiração. Então, os pensamentos são os mesmos, até, só que eles ficam mais leves, e você consegue suportar, você consegue tolerar. Então, principalmente, esse circuito aqui, ó, o fascículo uncinado, ele começa a se desenvolver, que é um circuito que se relaciona com o córtex pré-frontal. Então, ele se fortalece e os circuitos ligados à amígdala se enfraquecem, a amígdala diminui de tamanho. Existe uma relação dose e resposta. Quanto mais você pratica, mais resultado você tem. Claro que com o tempo você vai ficando melhor, mas os resultados já começam a partir de 3 meses de prática, e que é importante que seja diária, 15 minutos diários, né? Agora nós vamos mudar um pouquinho, então essa primeira parte da aula, agora vamos para a parte da bondade amorosa, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faz. Sheila, Maria Ângela quiserem comentar também, fiquem à vontade. Está excelente, Yara. Vamos lá. Então, vamos lá. A bondade amorosa, que é essa âncora que a Sheila vai nos ensinar no final da aula,
E a gente fala muito de leveza de ser, e eu notei que às vezes existe uma dúvida se a leveza de ser é igual à frieza. Então eu vou ser tão leve que eu não vou nem ligar mais para os outros, eu vou estar tão assim, Mary Poppins na vida, que eu não vou nem mais ter solidariedade, não, tem tanto desastre, tanta desgraça no mundo. Então, leveza de ser não é isso. Leveza de ser não é essa cena aqui. Essa cena aqui está todo mundo doente. Essa pessoa que está deitada no chão e todas essas que estão indiferentes e de costas. E eu não estou julgando ninguém, porque se eu tivesse ali, eu acho que eu estaria igual, porque essa é uma condição que eu vou falar mais para frente, né, da exaustão empática. Então, a bondade amorosa representa tudo que tem relação com uma benevolência e boa vontade incondicionais. Desejar que os outros sejam felizes, e essa atitude da bondade amorosa significa realmente desposar a compaixão, que é uma virtude, o desejo de que as pessoas encontrem alívio do sofrimento, amor pelo outro e por si mesmo. Então, eu vejo uma cena de sofrimento e eu me compadeço, eu não esfrio. A meditação compassiva, que uma das âncoras é a bondade amorosa, ela ajuda muito nesses sentimentos. Vamos ver como. Vamos falar um pouquinho de empatia antes. Empatia vem do grego empatheia, que é paixão, estado de emoção, e pathos, emoção, sentimento. É estar dentro do sentimento alheio. É baseada em sentir o que o outro sente. Olha só essa imagem. Eu sei exatamente como você se sente. Um levou uma flechada, o outro levou a flechada também. Quando a gente tem empatia, a gente fica aflito pelo outro. Você vê situações escabrosas, né, de violência, de desastre, de tragédia, e que aquilo dói em você, né? Assim, é a empatia. Agora, uma outra coisa que é importante é que, às vezes, você sabe o que é ser bom, mas na teoria, e não na prática. No livro, eles contam de um experimento que americano adora experimentos. Então, eles foram testar seminaristas, né, que são aqueles estudantes que, para se tornar padres, eles iam para apresentar um seminário sobre a parábola do bom samaritano. E no meio do caminho, entre um prédio e outro, eles iam se dirigir para um prédio, chegando lá, o seminário mudou de sala, é no outro prédio. Eles tinham que descer, atravessar o pátio e ir para outra sala. Só que no pátio tinha uma pessoa doente pedindo ajuda. Quem será que parou para ajudar? O que vocês acham? A minoria parou para ajudar, né? Porque eles outros estavam apressados para apresentar o seminário sobre o bom samaritano. Então, pouquíssimos foram bons samaritanos de verdade, porque eles tinham que apresentar o seminário. Então, como sair da teoria para a prática? Como a meditação pode ajudar? Então, a gente... e aqui é só uma nota rápida, né? Nesse livro, os irmãos Karamazov, ele tem uma passagem que ele fala, né, do amor prático e do amor especulativo, que o amor prático é trabalho, o amor especulativo é divino, mas o amor prático transcende, porque ele é trabalho, ele é uma ciência completa. E aí voltamos para a empatia, porque a gente tem sim, né, essa empatia de saber o que o outro está pensando, ótimo, maravilha. De sentir o que o outro sente, que dói demais em mim, tudo que eu vejo de ruim no outro acontecer. Mas existe uma terceira forma de empatia que chama consideração empática, que é o cerne da compaixão. E vocês acreditam que a empatia emocional ativa um tipo de circuitaria no cérebro ligada à dor, e a consideração empática ativa a circuitaria do amor maternal? É incrível, porque enquanto a empatia emocional dói quando eu leio jornal, eu vejo tragédias, eu vejo a outra pessoa se ferrar na vida, dói em mim. Na preocupação empática,
eu sinto amor, eu sinto compaixão, eu tenho vontade de ajudar. Se eu não posso ajudar concretamente, eu ajudo com uma prece, com uma oração. Meu coração fica ligado, mas não dói como o outro, né? A empatia emocional. E o que é o problema quando dói? O problema, gente, é que a gente não aguenta dor por muito tempo, nossa mente, nosso cérebro se protege. E, e aí a gente deixa de se importar por causa da exaustão empática. Então, eu posso ficar tão perturbada com o estado que o mundo né, com tanta miséria que tem nas ruas, que eu vou para o ponto de ônibus, tem uma pessoa deitada, né, no relento do meu lado. Eu não sou capaz de nenhuma atitude humana, porque eu já me defendi daquilo, aquilo me exauriu, eu estou cansada, aquilo me trouxe uma exaustão emocional tão grande, é tão absurda aquela situação, que eu corto, eu não sinto mais nada. Enquanto que a consideração empática não chega a nos trazer esse estresse e essa exaustão, porque não dói, porque o amor não dói, né? O amor preenche, o amor energiza. Aqui nós vamos ver até exatamente isso, né? A empatia emocional está ligada à ínsula, né? Circuitos de dor e de aflição, e a gente tem essa aflição empática e na compaixão, capacidade de amar, de se preocupar eternamente com o outro, ligados até aos circuitos que são ativados no amor materno. Então, durante a prática da compaixão, a amígdala cresce em volume. Olha só, né? Na respiração, na âncora da respiração, a gente falou que a amígdala diminui. E na compaixão, a amígdala aumenta. Mas não aumenta em termos de estresse. Ainda temos muito que descobrir, né? Que parece um paradoxo, mas não é a mesma função, tá? E a ínsula pode nos preparar para agir. Então, ainda também no livro, pelo menos, ainda não tinha uma pesquisa mostrando o porquê, mas o que se mostra é que a prática da bondade amorosa, né, o exercício da compaixão, ele prepara a pessoa para um amor prático, para um amor que você põe em prática, e você trabalha, e você ajuda, e você não fica só ali naquela dor, aquela, ai meu Deus, coitada da pessoa, ai que dor aqui, eu não quero mais pensar nisso. O cultivo de uma preocupação terna com o bem-estar alheio traz um benefício único e surpreendente. Os circuitos cerebrais de felicidade se energizam junto com a compaixão. Mais altruísta uma pessoa se torna após o treinamento em meditação compassiva. Isso porque foi testado, né? Eles submeteram voluntários a uma prática, aqui ó, 8 horas de instrução de sentir amor pelos que sofrem, mudou a assinatura cerebral para menos aflição empática e ativação de circuitos como o do amor parental. E a resposta cerebral foi bem mais rápida do que na âncora da respiração. Isso surpreendeu os pesquisadores. E eles fizeram uma pergunta, assim, né, uma hipótese: será que a gente tem uma prontidão biológica para amar? Porque foi tão rápido, foi tão fácil, né? Acho que fica também essa reflexão, né? Se a gente puder amar, né, uns aos outros e a si mesmo, né, como Jesus pede, a gente pode ser mais saudável também. Essa resposta é mais rápida. E a meditação, então, a guisa de conclusão, realmente é como vocês já sabem, né, que é uma ginástica, é um exercício, e no caso, os circuitos cerebrais de apego e de aversão ficam menores, os pensamentos ficam mais leves, embora não mude, né, às vezes, até eu penso, eu estou preocupada com não sei o que, tá, eu estou preocupada, mas eles ficam mais leves e eu posso deixar essa preocupação para o dia seguinte.
você pode experimentar estados de gratificação sem aquele vício, né? Podendo experimentar aquela leveza com as coisas simples da vida. Fica mais fácil, né? E não é... Porque uma coisa é você falar para mim, ele experimenta, mas você tem que pôr isso em prática, né? Esse circuito precisa trabalhar, precisa ser construído, essas sinapses, né? E a metaconsciência também, que eu já expliquei o que é. Então, eu considero a meditação, é uma técnica sem dúvida, tem várias técnicas, inclusive, de meditação, precisa da prática, não adianta só entender na teoria, mas ela também é uma proposta de vida, né? De uma outra ética, de uma forma da gente se relacionar com mais leveza, amorosidade, compaixão, bondade, né? Com a gente mesmo, com o mundo. E então, não sei se eu corri muito, mas já acabamos. E aqui no PowerPoint eu vou mandar, tem alguns links para vocês. Ok? É isso aí, Yara, maravilhosa aula. Eu sei, inclusive eu digo a vocês que se vocês quiserem compartilhar essa aula com algumas pessoas, fiquem à vontade, tá? E deu para entender uma série de coisas que a gente tem feito, não é verdade? Que a gente tem falado sempre dessa simplicidade, da gratidão, né? Tudo isso dá para entender com o que nós tivemos hoje, né? Mas como nós vimos também, não basta entender. É preciso vivenciar, é preciso praticar, né? Porque é racional entender. Lembra que eu falo sempre para vocês, isso não é racional. Você tem que ir mais fundo para você realmente vivenciar. E nós vamos fazer uma prática para fazer essa vivência. Aliás, eu não entendo, não sei como é que a Yara conseguiu passar tanto conteúdo em tão pouco tempo. Parabéns, Yara. Vamos ver se eles entenderam, se foi muito rápido, né? Mas existe a possibilidade de assistir de novo, porque vai estar tudo Sim, sim. gravado, né? Olha aí, pela, né, clara, objetiva aula, tá vendo? Foi Obrigada. clara e objetiva, olha só. Bom. E o pessoal está meditando bastante, então está mais fácil de entender, né? Uhum. Bom, gente, então como é que é a meditação que nós vamos fazer? Ela é extremamente simples. Aliás, como tudo que a gente tem feito é simples, né? Se fosse muito complexo, não funcionaria. Então, como é que a gente começa a meditação? Comecem pelas pessoas que vocês mais amam, tá? Então, por exemplo, vejam a figura dessa pessoa. Pode ser um filho ou vários filhos, a esposa, o esposo, a mãe, amigo, amiga, sabe? Pensa naquela pessoa, mas se liga no sentimento que ela traz em vocês. Não, não liguem para nenhum fato, nenhum. É só o sentimento. Então, quando eu mentalizo o meu filho, qual é a sensação que eu tenho? Como é que isso reage no meu corpo? Aí depois você entrou em contato com isso, sentiu isso. Aí você vai para outra pessoa, por exemplo, a mãe, o pai. Pensa naquela pessoa, sinta qual sentimento, fisicamente o que vocês estão sentindo. Entre em contato com o sentimento, tá? Porque o que nos interessa é o sentimento. E o sentimento é que vai ser a nossa âncora, tá?
Então, é um sentimento muito profundo, porque nós estamos pensando em pessoas muito importantes na nossa vida. E a gente vai sentir, por exemplo, se você pensar na sua mãe, o que você vai sentir é uma coisa muito boa, mas é uma coisa diferente de quando você pensar no filho, que também é uma coisa maravilhosa, mas é diferente. Mas o que está te passando? Sabe, vão focando cada vez mais o sentimento, porque vocês têm que entrar em contato com o sentimento para usar o sentimento como âncora. Tá dando para entender isso? Então, a gente começa de uma forma extremamente racional, né? Entrar em contato com um, com outro. Não faça uma lista, tá? E não é porque você pensa em determinada pessoa que a outra não seja importante. Porque o que nós estamos buscando é o sentimento. Tá ok? Aí vocês chegaram, sentiram o sentimento. Aí vocês vão respirar o sentimento. Vocês vão entrar, vocês vão incorporar, como se esse sentimento faz parte de você, está circulando no seu corpo, está circulando no seu coração, ele está realmente sendo vivenciado. Alguma dúvida? Então, nossa âncora é o sentimento de amor. E como é que a gente treina sentimento de amor? Com as pessoas que a gente ama, né? É assim que a gente treina o amor. Como é que eu vou expandir isso se eu não tenho a essência do sentimento? É entrar em contato com a essência do sentimento, tá? E se entregar. Simples assim, se entregar. Então, nós vamos. E é por isso também que a gente nunca usa música para fazer meditação. A música é uma âncora maravilhosa, mas não tem o mesmo efeito em todas as pessoas. Determinada música pode ser fantástica para mim, mas para outra pessoa não significa nada e incomoda. Então, o que a gente faz? Não usa música nenhuma, pelo menos não aqui durante a aula. Se para vocês tem músicas que são significativas, músicas sem letra, que não sejam excessivamente emocionais, né? Músicas mais no estilo New Age, né? Aquela música mais tranquila. Se isso for bom para vocês, coloquem música. Ou então, simplesmente fiquem no silêncio, tá? Então, vamos iniciar.
Vão voltando devagarzinho, respirem profundamente. Nós fizemos 10 minutos de meditação. É pouco, mas muito eficiente. Se vocês conseguem meditar com uma âncora sutil como essa, se foi bom para vocês, se vocês conseguiram, vocês podem passar para essa meditação, tá? Se é uma âncora sutil demais e fica muito difícil, então vocês voltem para uma âncora mais pesada, tá? Porque às vezes o mar está revolto e a âncora não consegue segurar o barco, né? Mas é para vocês irem sentindo. Gente, essa meditação é maravilhosa e faz entrar em contato com energias poderosas e, inclusive, trazendo mudanças realmente no nosso cérebro, que podem ser mensuráveis, como a Yara falou. Fala, Lindalva. Boa noite, Sheila, boa noite a todos. Muito obrigada, Yara, pela linda e maravilhosa aula. E Sheila, essa meditação é maravilhosa mesmo. E é gozado que eu senti assim, com a pessoa que eu tenho mais afinidade, no caso eu fiz essa meditação mais para minha mãe, foi um sentimento tão mais sutil, tão mais intenso e de gratidão, uma sensação prazerosa, uma coisa muito gostosa. Foi muito lindo. Que bom, que bom. Então, você pode utilizar essa meditação, tá? Por isso que a gente está dando tantos tipos, né, gente? Mais alguém quer fazer algum comentário? Ô, Sheila, só lembrando, Sheila, que também, às vezes, pode-se pensar num bichinho de estimação. É verdade, não lembrei disso. Que às vezes é mais fácil a gente se ligar no amor por essas, ou a criança, né, ou se quem é pai, mãe, o filhinho, bebê, né, que acho que aí você vai puxando, né, o afeto, esse afeto simples dos animais também pode ser um É um disparador. afeto muito bom mesmo. Existe também, eu gosto muito de fazer essa meditação colocando Jesus, que é o símbolo de maior amor que existe, né? Então, é uma âncora poderosa também, tá? Para alguns é Maria, né? Então, olha só quanta âncora que a gente pode fazer. Pode falar, Fernando. Eu acabei fazendo uma âncora de amor próprio. Então, Interessante. legal, também. Acabou fluindo por uma reforma íntima que te dá um prazer assim de realmente estar vivendo um conteúdo tão bacana assim, de estar absorvendo esses conteúdos, né? E de melhorar intimamente, nesse sentido assim que foi esse trabalho. E tem Legal. alguma coisa bem legal fazer a coisa própria, amor próprio, Sheila? Sim, por que não? Lembre-se que nós estamos nos ligando ao sentimento. E também tem uma coisa, se você não ama a si mesmo, você não tem o que dar para o outro. Foi nessa linha mesmo, assim, de poder ampliar isso, né? Para se amar, para poder doar o amor, né? Lembra daquilo lá que a gente viu a respeito de que nós vemos é um espelho de nós mesmos, né? Então, se você começa a olhar para as pessoas cada vez com mais simpatia, significa que você limpou muita coisa em você. Isso aí. Foi esse caminho mesmo. Aham.
É isso aí. Mais alguém? Gostaram dessa meditação? Que bom, que bom. Pelo menos quem estava presente pôde mexer a cabecinha, né? Presente eu estou dizendo com vídeo. Porque quem não tem vídeo, a gente não tem como ver, né? Surgiu alguma pergunta, Maria Ângela? Não, no momento não. Só a Yara que está com o bracinho levantado. Ah, fala, Yara. Você não Então, sabe o braço, não. não precisa, né? Porque essa também é um recurso que vocês coloquem aí assim, na bolsinha de ferramentas, porque ela é um recurso para a gente transmutar um estado emocional. Às vezes você está num estado emocional negativo, ou com raiva, sabe? Aquela coisa assim meio rançosa. Esse é um recurso bem legal para você mudar a chavinha, o estado emocional, para um estado mais energizado e leve, né? Às vezes você está ali com uma picuinha, com alguma coisa, né? Porque é humano isso, né? E se deixou ali atingir por uma situação, você realmente é muito, muito legal para você se desligar daquela situação, aquele emaranhado negativo, Uhum. E tá? outro Fiquem com recurso, ela bota lá na bolsinha de ferramentas. isso, aliás, eles já têm bastante ferramentas, né? Tem a ferramenta de caminhar e contar os passos, né? E tem a ferramenta também, gente, utilizem aquele mantra que nós fizemos, lembra? Jesus, meu mestre, ensina a amar. Ontem, por exemplo, eu fui trabalhar, fui cantando o caminho todo, porque eu estava sozinha no carro, né, para não deixar nenhum pensamento diferente entrar, né, naquele momento, eu fui cantando. Lógico, eu continuei prestando atenção no trânsito, não bati, né? Então, só que havia uma serenidade muito grande, tá? Então, é um recurso também, tá ok? Então, vocês já têm realmente, gostei da bolsinha de ferramentas, Yara, né? E outra, essas ferramentas são leves, não vão pesar, né? Você pode botar muita ferramenta na bolsinha que não vai pesar, tá ok? Então, muito obrigada, Yara, maravilhosa aula. Muito obrigada a todos. Um beijo para vocês. Boas meditações. E até a semana que vem.